Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da DBLSM, onde o nosso objetivo é trazer informações aí sobre carreira, sobre banco de dados Oracle. E nesse podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco mais técnico, uma dúvida de um aluno, se é possível fazer duplicate de tabelas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou convidar aqui o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo hoje. Fala, Thiago. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Fala, Guilherme, tudo bem? Por aqui tudo certo, meu irmão. Bom dia. E vamos lá, cara. O objetivo aqui é falar um pouquinho aí sobre RMAN, o tema de hoje, falar um pouquinho sobre duplicate. Temos uma dúvida aqui de um aluno, né, sobre possível fazer duplicate somente de tabelas, se é possível ou não, qual recurso do RMAN que dá para você fazer, ou até mesmo fora do RMAN, que você pode realmente conseguir duplicar uma tabela, por exemplo, de um PDB para o outro. E vamos lá, cara, para a gente começar esse bate-papo, acredito que seja legal a gente falar um pouquinho, dar uma introdução, né, cara? O que é esse tal de RMAN e duplicate, né? Legal. Então, o RMAN, ele é uma ferramenta que nós, como DBAs, utilizamos para fazer backup, recovery, restore. Então, o duplicate, ele faz a duplicação de uma base, né? Então, se você tem lá um multi-tenant, você consegue fazer o duplicate de PDBs. Quando você vai criar um data guard, você pode fazer isso via duplicate, aí você vai alterar os parâmetros depois lá onde vai ser o standby e assim por diante, né? Então, é, essa questão do duplicate de tabela especificamente, o RMAN não possui uma cláusula para o duplicate, né? Ele consegue sim fazer um duplicate de table spaces, né? Através do entre PDBs, né? Então isso você Uhum. consegue estar fazendo em um primeiro momento. E existe uma parte do RMAN que ele faz lá o recovery de tabela, e aí ele meio que faz um duplicate por trás, né? Por trás dos panos. Então, o que que ele faz? Você vai precisar primeiro ter espaço e recurso, né? Memória, CPU, para você subir uma cópia dessa base. Porque o que o RMAN vai fazer? Ele vai subir os tablespaces de system, sysaux, undo, temp, e a tablespace onde a sua tabela que você quer recuperar estejam lá. E aí, após ele subir essa instância paralela, ele vai fazer um dump. E aí você pode fazer esse import lá no PDB que você quer criar essa tabela. Legal, muito bom, Thiago. E é legal a gente falar do duplicate, né? Porque eu acompanho o Oracle desde a versão 9 e já tive acesso até ao Oracle 8 em alguns ambientes, logo quando eu entrei para trabalhar com banco de dados Oracle especificamente. E o duplicate foi uma feature que ela surgiu porque a gente fazia uma restauração tradicional, né? Normalmente você pegava um backup, fazia um restore e tinha que fazer várias customizações em cima daquilo, né? Agora, depois que eu restauro, eu tenho que ficar mudando o nome. E já o duplicate já veio com alguns parâmetros para poder facilitar essa questão da duplicação de uma base. Eu preciso criar uma base de desenvolvimento ou homologação. Como que eu faço para poder já fazer o backup, o restore, já trocando o nome, já mudando, por exemplo, o tipo de file system e tudo mais. Então a gente já conseguia ver algumas facilidades que o Duplicate realmente ele é uma ferramenta dentro do RMAN que ele veio para poder facilitar. E nos últimos anos, né, cada vez mais, a gente vê como que a Oracle vem melhorando e automatizando e ajustando a questão até mesmo do duplicate, né? Então, na versão 19, por exemplo, tem uma nova feature que é você fazer um duplicate via uma linha de comando. Então, coisas que antes a gente pegava um bloco gigante e tal para poder customizar e tal, hoje a Oracle realmente já está simplificando cada vez mais e fazendo com que o duplicate seja algo que você consiga fazer de forma muito mais rápida, né? Com muito menos variáveis, com mais padronização, e que é a linha que a Oracle vem seguindo há muitos anos, né? Como que a gente pode simplificar esse gerenciamento até para que em cloud isso fique mais transparente, que isso fique mais rápido e tudo mais. Então é legal de poder falar sobre isso. E muitas vezes essa atividade ali de você pegar só algumas tabelas e copiar de um PDB para o outro é uma atividade muito do dia a dia ali de quem trabalha, principalmente como um DBA ali, quer fazer uma movimentação de dados, né, Tiago? Isso. E até para essa atividade existem outras ferramentas que elas utilizam de menos recursos, né, dentro do ambiente. Então, imagina um ambiente onde você está ali com uma memória já dimensionada para aquele seu ambiente, você não tem muito CPU sobressalente, então
subir uma instância auxiliar é algo que, para determinados ambientes, não é viável. E aí, para isso, a gente consegue utilizar de diversas outras ferramentas de movimentação de dados dentro do Oracle Database, né? Então, para essa situação onde você tem um PDB que contém uma tabela que você quer transportar para outro, você pode utilizar, por exemplo, os database links. Então, lá no teu destino, onde você quer que aquela tabela exista, você cria um DB link com esse alvo, com essa origem, e aí você faz um create table as select daquela tabela lá. Outra opção seria um data pump, você vai exportar aquela tabela, existe uma cláusula chamada tables lá no XPDP, você exporta essa tabela específica e lá no teu PDB, onde você quer importar essa tabela, você faz um import. Você pode até fazer um remap dos nomes das tabelas e tudo mais. E uma terceira opção, menos comum, é você fazer uma external table, né? Salva aquela tabela lá na origem, dentro de um CSV ou dentro de um ponto .dat. Se por algum motivo você não consegue fazer esse transporte via rede, né? Você coloca num dispositivo físico, acopla esse dispositivo posteriormente lá no teu target, e aí cria essa tabela já com a estrutura lá e aponta para dentro desse CSV ou ponto .dat ali. Né? Também é uma opção menos utilizada, mas ela existe. Muito bom a gente poder falar. Eu sempre costumo ressaltar bastante isso, né? O Oracle ele tem tantas possibilidades, tantos recursos, que muitas vezes você, estudando, vendo, você pode ver que em determinadas situações você pode fazer a mesma coisa de diversas formas. E para alguns casos, muitas vezes, pode ser mais interessante você utilizar de uma forma ou outra. Ah, estou no Exadata que tem recurso e tudo mais. Às vezes um RMAN Table pode ser interessante. Tem recurso para caramba lá, vai ser rapidinho, ele vai subir uma instância auxiliar, chegar lá, fazer um data pump e já trazer realmente a questão da recuperação daquela tabela. Normalmente o RMAN Table, né, ele tem essa questão que ela é feita no mesmo banco, né? Então, eu pego o backup e consigo fazer um RMAN table, eu consigo restaurar aquela tabela com o mesmo nome que tinha ou com um nome diferente dentro da mesma instância. Agora, tem que fazer isso de uma instância para outra. Aí realmente é necessário pensar em uma movimentação externa e pensando que um PDB também, a gente está falando da mesma instância, né? Então é algo que é uma possibilidade também. E que é isso, cara. São diversas possibilidades ali de você fazer a mesma coisa. O Oracle ele fornece diversas ferramentas que podem contribuir com esse dia a dia. E, pessoal, movimentação de dados, várias coisas que a gente está falando aqui, são temas da prova 082, como data pump, como external tables, né? Então, é legal a gente poder sempre reforçar os fundamentos, né? Muitas vezes são coisas básicas, simples, que, pô, cai até no tema ali de uma prova básica para DBA Júnior, para quem está estudando para a primeira prova de certificação, e que muitas vezes o cara que está há muitos anos ali na área de tecnologia, às vezes esquece que dá para utilizar dessa forma, às vezes esquece que você tem essa opção, muitas vezes não utiliza ou nunca utilizou, simplesmente por estar ali no dia a dia e esquecer mesmo. Então, por isso que eu falo que as certificações muitas vezes aumentam a nossa produtividade, porque ele faz a gente poder rever muitas coisas ali da base, do básico, que podem contribuir com a gente no dia a dia. Não sei se você concorda comigo aí, Thiago. Totalmente, totalmente. Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, se você tem aí um dia a dia onde, né, o teu ambiente não necessita de um DB Link, por exemplo, você não tem essa necessidade ou nunca utiliza external tables, né? Então, você fazendo essa prova de certificação, você é obrigado a rever todos esses conceitos porque caem na prova. DB Link na minha caiu, External Tables não caiu, mas Datapump caiu. Então, você precisa revisar todo esse conteúdo na sua totalidade, né, para conseguir performar bem na prova. Exatamente. Muito bom, Thiago. E, pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai fazer uma imersão, tá? Em São Paulo, nos dias 3 e 4 de julho, que lá a gente vai realmente abordar elementos da prova 082, que é a primeira prova da OCP, que a gente vai falar sobre elementos básicos ali no DBA Júnior. Acredito que para você que realmente queira ser um DBA Júnior, é muito importante que você saiba executar esse tipo de atividade, entenda esse tipo de conceito. Se você está vendo aqui esse podcast, ficou meio perdido, tem um monte de nome que você não sabe, cara, a imersão vai ser fundamental para você realmente fortalecer esses conceitos, para que você entenda como que você pode fazer uma movimentação de dados dentro de um banco de dados. Isso é uma atividade que vai ter no on-premises, isso é uma atividade que vai ter na cloud.
E você, entendendo os conceitos e a arquitetura, é algo que realmente pode mudar o seu jogo, é algo que pode posicionar dentro das melhores vagas, dentro dos melhores salários, tá? Tô colocando aqui um formulário aqui no chat, tá? Se você tá vendo esse replay, deixa um comentário aqui, eu quero saber mais sobre a imersão, que o meu time aí de consultores pode estar entrando em contato com vocês para que vocês possam participar ou presencial em São Paulo ou de forma online também. Então nós temos vagas também para você participar de forma online. Tiago, mais alguma observação aí, cara, sobre duplicate de tabelas? Seria isso, Guilherme. Por hoje é só. Show de bola. Então fechamos por aqui, pessoal. Fiquem ligados, porque todas as semanas está saindo podcasts, vídeos novos. Se você é aluno, deixa sua dúvida lá na nossa comunidade. Coloca lá. Esse aqui, por exemplo, foi um tema, uma dúvida de aluno que a gente está trazendo aqui para um podcast para poder realmente responder aí um pouco da nossa comunidade, beleza? Tiago, grande abraço para você, cara, e até a Um próxima, hein? abraço. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.